Hospital PUC Campinas participa de estudo para testar nova vacina contra a gripe, especialmente para idosos. Câmara de Campinas cedia atividades da Semana Guilherme de Almeida. Olá, semana começando, segunda-feira, 13 de julho de 2026. Inicia agora o Jornal Câmara Notícia, ao vivo, meio-dia mais 6 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E vamos conversar, participe, mande a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD. Para você que é de Campinas e região já sabe, né? Pode ir direto, o número aparece aqui embaixo da sua tela. 978293776, ou você pode mandar esta mensagem apontando a câmera do seu celular para o QR Code. Também já aparece uma mensagem na tela do seu celular, o WhatsApp da TV Câmara Campinas, você aperta e pode enviar o seu elogio, uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso telejornal, que a gente conversa ao vivo. A exposição Eco dos Palcos está no Museu da Imagem e do Som de Campinas, o MIS. É uma mostra inédita com 120 cartazes de apresentações realizadas em bares e espaços culturais de Campinas e também da nossa região ao longo dos últimos 15 anos. Então, sobre a importância de resgatar essa memória musical, eu aciono a repórter Cassiane Alves, que tem todas as informações. Seja bem-vinda e boa tarde, Cassi. Oi, Gabriel, boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Pois é, e olha, hoje é o Dia Internacional do Rock, então vai acontecer essa exposição aí para os amantes da música, né? Não só do rock, mas também para quem curte uma boa música. Hoje começa, então, essa exposição. Nós estamos aqui no MIS, vamos conversar agora com a Júlia Nobre, ela que é produtora, vai explicar um pouquinho para a gente sobre essa exposição e, é claro, também a expectativa de público. Seja muito bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, muito obrigada pela presença, por virem aqui mostrar a nossa exposição para o público. Hoje a gente tem uma expectativa de pelo menos umas 150 pessoas para virem aqui apreciar a exposição, como também curtir um rock para a abertura, né, da nossa exposição. Fala um pouquinho então pra gente, né, da proposta, o que o público vai encontrar e realmente como que é esse resgate, né, da música popular e também de tantos músicos, né, de 2 décadas aí. Explica um pouquinho pra gente. Gente, hoje é o Dia Internacional do Rock e nós, amantes de rock, resolvemos fazer uma exposição para poder resgatar a memória da cidade, que fala aí sobre essa noite em que as pessoas saíam para curtir um rock, para poder apreciar uma música boa e feita por pessoas da própria cidade. Aqui em Campinas a gente tem muitos bons músicos e hoje eles vão vir aqui fazer uma jam session, ou seja, não vai ser só uma banda que vai tocar, vão ser vários músicos da cidade que vão tocar pra gente, para poder homenagear o Dia Internacional do Rock. É um dia super importante para quem gosta de rock. E, Júlia, é interessante a gente falar também a respeito da divulgação, né? Antes a gente via muito, né, pelos muros, né, da cidade, nas ruas principais, nas avenidas, as estampas, né, os flyers, os cartazes, e hoje não tem mais isso, né? Hoje, com a era digital, acabou se perdendo um pouquinho dessa sintonia. Você acredita que isso também acaba atraindo, né, os amantes, justamente por ter esse resgate dessa divulgação? Eu acredito que sim, porque são shows que fizeram parte da história das pessoas, tanto quanto transeuntes que passavam pelas ruas e viam essas divulgações, quanto pela noite que acontece, a felicidade, né, da noite e tudo mais. Então, a gente tem
esses cartazes como uma forma realmente de trazer a parte física, né, da divulgação. E muita gente, aposto que ainda tem, né, esses cartazes. Quem vivenciou essa época, né, ou que essas gerações acabam passando aí de pais para filhos, acabam tendo em algum lugarzinho ali da casa escondido algum acervo desse, né? Quem trouxe pra gente esse acervo maravilhoso foi o Rafael Smeck, que é uma dessas pessoas, um desses grandes músicos da cidade que quis resgatar e homenagear durante esse dia, né, que é o dia 13 de julho, Dia Internacional do Rock. E faz parte aí, né, da Noite Campineira. Então, a gente traz isso justamente com essa forma, né, carinhosa de resgatar as memórias que cada pessoa tem na noite, curtindo um rock, porque o rock, ele precisa reunir as pessoas. É importante quando a gente vê a música ao vivo acontecendo e sente a vibração dos instrumentos no nosso corpo, na nossa mente, na nossa alma. A adrenalina é totalmente diferente, né, Júlia? E totalmente importante também, porque faz parte do curtir um rock. E, Júlia, falando ainda aqui da exposição, ela reúne mais de 100 cartazes, né, e flyers, especificamente 120, é isso? Exatamente, a gente tem muitos cartazes autorais feitos pelas próprias pessoas que iam divulgar, né, os seus shows, e a gente fez essa organização aqui para ficar parecendo como se fosse a rua mesmo, ou o quarto de um adolescente que curte muito um rock e pendura todos os cartazes que são, né, dos seus ídolos pelas paredes. E até os dias atuais também, né? Porque a mostra aqui é de 2011 e 2026. É ao longo de todo esse período aí, né? Então a gente está realmente assim rememorando. Vamos falar um pouquinho agora, então, dos dias, né, de exposição. Permanece aqui no MIS até o dia 13 de agosto. Exatamente. Então, a gente vai ter essa exposição que ela vai ficar um mês aqui, né? Então, todo mundo vai poder passar e encontrar esses cartazes, como também, né, a inauguração, que é hoje mesmo, que vai ser esse momento da Jam Session. E tudo gratuito, né, Júlia? Essa é a melhor parte, é tudo gratuito. A gente vai poder ver música boa, grátis. Vai ter pastel, milho, pizza, massas, hambúrguer. Então, vai ter uma feira de alimentação pra gente e também um artista maravilhoso que vem aqui divulgar suas artes e vender também suas gravuras. Tá certo, Júlia, muito obrigada pelas explicações e por convidar então o público para apreciar uma boa música também, boa gastronomia. Tudo aqui você encontra aqui no MIS, que fica na Rua Regente Feijó, número 859, aqui no centro da cidade de Campinas. Eu volto aí com você, Gabriel. Sem dúvida, iniciativa muito bacana. Quero agradecer a nossa repórter Cassiane Alves e, claro, a disponibilidade do tempo, as informações que foram passadas aqui pela Júlia Nobre, que é produtora. Muito bacana, então dá para conferir esta mostra no MIS e hoje é dia do rock. Bom, a gente segue aqui com as notícias da metrópole, porque o Seprocamp está com vagas para 20 cursos de qualificação profissional nas diversas unidades aqui em Campinas. O Seprocamp, Centro de Educação Profissional de Campinas, está com as matrículas abertas para os cursos gratuitos de qualificação profissional do segundo semestre. As aulas serão nas unidades físicas no Centro, Campo Grande, Campo Belo, Satélite Íris e Ouro Verde. Também haverá turmas nas unidades móveis dos bairros Padre Anchieta, Jardim Vista Alegre e Monte Cristo, além das instituições parceiras na FUMEC Cambará e no SIC Vida Nova.
Os requisitos para a matrícula variam conforme o curso escolhido. Qualquer pessoa que atenda os requisitos do curso em específico, né? Tem curso que a idade mínima é 15, tem curso que é 16, tem curso que é 18. E também a escolaridade. Dependendo do curso, vai ser fundamental completo, 5º ano ou então ensino médio. Originais e cópias do RG, CPF, comprovante de endereço e comprovante de escolaridade. Ao todo, são 1.816 vagas em 20 cursos de qualificação profissional em todas as unidades do Ceprocamp em Campinas. Esses cursos devem durar de 10 a 20 semanas. Cuidador de idosos, recursos humanos, logística, padeiro, empilhadeirista e entre os mais procurados está o de informática básica. A gente faz toda uma pesquisa de mercado, né, com o CEPAT principalmente, que a gente tem uma parceria muito certinha assim para definir os cursos. Também eles divulgam as vagas deles aqui e com a região. Então, por exemplo, no Ouro Verde a gente vê aquela região, em cada região certinho. Você está aqui em busca de qual vaga, de qual curso? Informática. Por que você decidiu fazer informática? Eu acho que para mim procurar uma coisa melhor, né? Um emprego melhor, sei lá. Eu acho que a informática ajuda um pouco, né? E aproveitar também que é gratuito, né? Por que o senhor decidiu fazer informática? Porque eu trabalho na área eu já trabalhei vigilante, eu já estou controlador de acesso e é muito pedido isso, a informática. E eu como tenho a informática, então atrapalha um pouco na minha área. Eu tenho que ter. O Cássio, que está em busca de uma nova oportunidade, fala da importância de cada vez mais buscar uma nova qualificação. Vim fazer o curso de logística aqui no Ceprocamp, primeira vez, porque já trabalhei na área do aeroporto antes, era bom. Então eu tenho muita facilidade de aprender. Eu quero fazer um curso desse para ter mesmo, né, um avanço a mais, para ver se eu consigo um emprego novo. E aqui eu vim procurar, porque eu já tinha feito outros cursos aqui sim, fiz no Ouro Verde também. Aqui eu fiz de manutenção de computadores e recomendaria bastante sim, porque eu acho que vai mudar um pouco o meu lado das coisas, se eu conseguir um emprego melhor. O detalhamento pode ser conferido no site do Ceprocamp, com o endereço e os cursos oferecidos em cada unidade. As matrículas podem ser realizadas até o preenchimento das vagas. A partir do dia 21 de julho está previsto o início das aulas e se a pessoa não comparecer aos 4 primeiros encontros do curso, será publicado no fim do mês a lista de vagas remanescentes no nosso site. Aqui em Campinas, o Centro de Pesquisa do Hospital da PUC, em parceria com o Instituto Butantan, recrutam voluntários para testarem uma nova vacina contra a gripe. O foco são idosos com mais de 60 anos. Confira na reportagem como funciona o estudo e como ser voluntário. O Centro de Pesquisa do Hospital PUC Campinas conduz a terceira e última etapa de testes de uma nova vacina contra a gripe. O estudo, feito em parceria com o Instituto Butantan, foca na proteção da população idosa. A expectativa é recrutar aproximadamente 300 participantes com idade igual ou superior a 60 anos, grupo considerado mais vulnerável às complicações da gripe. E esse estudo ele está avaliando a eficácia de uma vacina que é justamente voltada para esse público que tem uma maior dificuldade de produzir defesa no organismo, de combater, né, o vírus da influenza. Então, nesse estudo, quem participar, o paciente vai tomar ou a vacina do Butantan, que é a vacina que a gente está avaliando, ou ele vai tomar uma vacina que hoje já está disponível no mercado na rede privada, que é uma vacina específica para esse público de 60 a mais, que ativa o sistema imunológico para a pessoa produzir mais anticorpos e combater a influenza. Então, nesse estudo, quem participar, ele vai ter a oportunidade de tomar realmente uma vacina da gripe, ou a do Butantan, ou a que já está no mercado. Então, é extremamente vantajoso para quem quiser participar do estudo. De acordo com a gerente do centro de pesquisa, o processo de triagem é moderno. Ao ingressar no estudo, o participante passa por um sistema totalmente automatizado. Esse é um procedimento que a gente chama de duplo cego. Então, o paciente que
que participa do estudo, a gente vai cadastrar ele num sistema e esse sistema ele vai falar qual das duas vacinas ele vai tomar. Só que nós, profissionais, nem ele vai saber qual é. Esse é o princípio do estudo, para que depois, lá no Butantan, quando termina o estudo, eles vão avaliar todos os dados e vão comparar a eficácia das duas vacinas. Se a do Butantan, ela tem tanta eficácia quanto a que já está no mercado. Então, não tem como saber a vacina que está tomando. Porém, a certeza é que ele está tomando uma vacina para a influenza. Para participar, é preciso atender a critérios específicos de saúde. Após a aplicação da vacina, começa um protocolo rigoroso de monitoramento dos pacientes. As comorbidades a gente vai avaliar caso a caso. O mais importante é que a pessoa não tenha tomado a vacina da gripe ainda neste ano. E se tomou outras vacinas, no momento da triagem nós vamos avaliar. Então esse é o critério principal, tá? Sobre a questão da inclusão, assim que o paciente vier e a gente avaliar esses critérios, ele vai assinar um termo de consentimento, que é onde ele aceita participar dos estudos, e aí vai ser explicado para ele todo o procedimento, e no dia ele já toma a vacina. Esse estudo ele tem duração de aproximadamente 6 meses, então ele vai ter mais 3 consultas presenciais aqui no centro, e vai ter dois contatos telefônicos. A equipe vai ligar para perguntar como ele tá se sentindo, se teve alguma reação, enfim. Então, estimado 6 meses de acompanhamento. Para avaliar se teve alguma reação, geralmente o que pode acontecer? Dor no local, às vezes um pouco de vermelhidão, são as principais reações que a gente tem, assim como em outras vacinas. Mas ele vai ser sempre acompanhado, e importante também dizer que esse paciente, quando toda vez que ele vem ao centro, nós fazemos um reembolso das despesas. Então, ele não vai ter nenhum custo para participar do estudo. Então, despesas com transporte, alimentação, nós vamos cobrir todos esses gastos para garantir que ele não tenha nenhum inconveniente participando do estudo. Ela reforça a importância da pesquisa e faz um alerta para o avanço expressivo dos casos de problemas respiratórios. Nós estamos tendo muitos casos de hospitalização por influenza. O número de casos graves desse ano, ele foi o dobro do ano passado. Então, é muito importante se vacinar e se proteger, principalmente esse público de 60 a mais, crianças menores de 6 anos e gestantes, que são os que estão mais suscetíveis aí aos riscos. 12:00 mais 23 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Estamos ao vivo nesta segunda-feira. Vamos com as notícias do Legislativo, porque a Câmara de Campinas sediou uma das atividades da Semana Guilherme de Almeida. O evento integrou a programação com atividades dedicadas à literatura, poesia e ao legado de um dos mais importantes escritores nascidos em Campinas. A solenidade, realizada no plenário, reuniu autoridades, escritores, acadêmicos e admiradores da obra do poeta campineiro. A mesa de trabalho foi presidida pelo vereador Luiz Cirilo e teve a participação do presidente da Câmara, o vereador Luiz Rossini. A Câmara Municipal, através de um deferimento do presidente Luiz Carlos Rossini, nós conseguimos trazer para esse espaço, para que fique no roteiro aí dessa solenidade de comemoração à Semana do Poeta Campineiro Guilherme de Almeida. E a gente poder relembrar, manter viva as suas obras, os seus ideais nessa semana é algo que deve estimular as pessoas a conhecerem um pouquinho mais, não só da nossa cultura, mas da nossa história, né? A gente precisa disso, um povo sem história, um povo sem identidade. O diretor municipal de cultura, Douglas Menezes, destacou a importância da Semana Guilherme de Almeida como uma oportunidade de aproximar a população da obra e da trajetória de um dos mais importantes nomes da literatura brasileira. A Semana Guilherme de Almeida é uma semana que mobiliza toda a nossa secretaria, onde a gente tem o objetivo de poder fazer com que esse importante cidadão campineiro se mantenha vivo na memória das pessoas, né? Onde ele foi um
um grande poeta, né, considerado o príncipe dos artistas, né, mas também ele abriu campo de batalha e sempre à frente das decisões difíceis a serem tomadas. Então, acaba sendo uma grande referência, né, para todos nós nos basear num grande cidadão que dedicou a sua vida a duas grandes frentes e principalmente sendo campineiro. Então, o nosso trabalho na Secretaria de Cultura e Turismo é poder manter viva a história, né, de Guilherme de Almeida e também motivar ainda as pessoas no nosso município a visitar as nossas bibliotecas, os nossos museus municipais, para que possa cada vez mais elevar ainda mais o nome de Guilherme de Almeida. A programação teve música e poesia, canções com letras de Guilherme de Almeida e declamação de poemas do escritor. Momentos que celebraram e mantiveram vivo o legado do autor campineiro. Barcos de papel. Quando a chuva cessava e um vento fino franzia a tarde tímida e lavada, eu saía a brincar pela calçada nos meus tempos felizes de menino. Fazia de papel toda uma armada, e estendendo o meu braço pequenino, eu soltava os barquinhos sem destino ao longo das sarjetas na enxurrada. Fiquei moço, e hoje sei, pensando neles, que não são barcos de ouro os meus ideais. São feitos de papel, são como aqueles, perfeitamente, exatamente iguais. Que os meus barquinhos, lá se foram eles, foram-se embora e não voltaram mais. Durante todo este mês de julho, nós estamos mostrando aqui no Jornal Câmara Notícia um balanço, uma análise do trabalho das comissões neste primeiro semestre. E hoje nós vamos com a Comissão de Cultura, que promoveu debates sobre políticas públicas para o setor, acompanhou ações da Prefeitura e discutiu propostas para fortalecer a produção cultural no município. A Comissão de Cultura é responsável por acompanhar políticas públicas para o setor, preservar o patrimônio histórico e cultural da cidade, incentivar manifestações artísticas e ampliar a participação da sociedade nas discussões sobre cultura. O presidente, vereador Igor Diego, destaca a reunião para a discussão do projeto que cria a Semana da Música no calendário oficial de Campinas. A proposta prevê a realização anual da iniciativa no mês de agosto. Esse tema de fomento à música e ter uma semana dedicada a isso é muito relevante, é importante, né? A cultura é um tema expansivo e a gente vai fazer uma reunião, oficializar a Secretaria, né, também de Cultura, porque está deixando de aceitar alguns temas importantes, trazer para essa casa mais discussões, né? E a gente coloca sempre à disposição do Poder Executivo e da sociedade civil organizada. Também no primeiro semestre, outra reunião foi dedicada ao balanço do Carnaval de Campinas em 2026. O encontro contou com representantes da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, do Conselho Municipal de Política Cultural e da administração responsável pelos eventos da cidade para avaliar a organização da festa e seus resultados. Além disso, a comissão apreciou diversos projetos de lei enviados pelo Executivo. Também integram a Comissão Permanente de Cultura os vereadores Benê Lima, Herbert Ganem, Paola Miguel e Permínio Monteiro. Depois das discussões realizadas neste semestre, o grupo já se prepara para dar sequência aos trabalhos. Olha, nós queremos, primeiro de tudo, fazer um balanço, entender o que foi feito nesse primeiro semestre, como usou de forma transparente as emendas impositivas, sendo a cultura a secretaria que mais recebeu essas emendas, como que foi aí a Copa do Mundo, como foi o Carnaval, a Marcha para Jesus, os eventos também, né, aqui da cidade, a questão da Orquestra Sinfônica, e também gostaríamos de solicitar que fosse feito um diagnóstico. Como que nós estamos usando os recursos federais e estaduais de fomento à cultura? Quanto tem sido impactado dentro do território de Campinas? Nós temos uma cidade de 800 quilômetros, né? Então é uma cidade muito extensa. Esse dinheiro está chegando na ponta, está sendo democratizado esses benefícios, então vamos começar por isso, solicitando um diagnóstico, como gastamos o recurso da cultura, o dinheiro público e como devemos ser mais assertivos no segundo semestre. 12:00 mais 29 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Olha só, site da Câmara aberto,
é o campinas.sp.leg.br, porque a Câmara Municipal de Campinas recebeu o certificado de selo ouro por manter o nível de transparência pública acima dos 90% durante o exercício do ano de 2025. A entrega foi feita pela presidente do Tribunal de Contas do Estado, a Cristiana de Castro Moraes, na cidade de Americana, durante a 30ª edição do ciclo de debates com agentes políticos e dirigentes municipais. Essa conquista do selo ouro foi referendada pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, dentro do Programa Nacional de Transparência Pública. Foram avaliados mais de 10 mil portais de órgãos públicos de todas as esferas de governo dos poderes executivo, legislativo, judiciário e defensorias públicas, além de tribunais de contas, consórcios públicos e estatais dependentes e independentes. Os resultados desta edição de 2025 apontaram que o Legislativo Municipal está acima da média nacional dos órgãos legislativos, que ficou com 65,26% de transparência, e também da média dos órgãos legislativos dos municípios do estado de São Paulo, com 66,80%. Neste ciclo avaliado, Campinas foi destaque entre as 10 maiores cidades do estado de São Paulo, com mais de 500 mil habitantes, além da Assembleia Legislativa. E neste recorte, a Câmara de Campinas está em primeiro lugar com um nível de transparência que atingiu 91,87%, à frente da Câmara de São José dos Campos, que teve um índice de 89,56%, que ficou então em segundo lugar. Então, para você ficar muito bem informado, é só acessar o site da Câmara, é o campinas.sp.leg.br. Bom, a gente segue aqui com as notícias do Legislativo, porque a Câmara de Campinas reconheceu o trabalho do professor Matheus Bueno com uma das mais importantes honrarias da área da educação, o Diploma de Mérito Educacional, professor Darcy Ribeiro. A Câmara de Campinas realizou uma sessão solene para a entrega do Diploma de Mérito Educacional Professor Darcy Ribeiro ao professor e especialista em marketing digital Matheus Bueno. A homenagem foi proposta pelo vereador Luiz Iabico e reconhece a contribuição do educador para a formação acadêmica e profissional de estudantes da área de comunicação e das mídias digitais. Como vereador, tenho a honra de propor a entrega do Diploma de Mérito Educacional Professor Darcy Ribeiro a um profissional que personifica a evolução da educação em nossa cidade. Falar de Darcy Ribeiro é falar de uma educação que transforma, que liberta e que olha para o futuro. E quando olhamos para a trajetória do Matheus, percebemos que ele carrega esse mesmo DNA. Em um mundo onde a tecnologia avança a passos largos, Matheus Bueno não apenas acompanha essa evolução, ele a traduz e a ensina, preparando as novas gerações para os desafios da era digital. O Diploma de Mérito Educacional Professor Darcy Ribeiro é uma honraria concedida a personalidades que contribuem de forma relevante para a educação e a disseminação do conhecimento em Campinas. Ao longo de toda essa minha jornada, de toda essa trajetória, eu desenvolvi uma convicção que considero fundamental. A educação deve ser um espaço de formação intelectual, humana, e não de doutrinação. A escola, a universidade existe para estimular conhecimento, a reflexão, a capacidade de análise, não para direcionar o pensamento dos estudantes a partir de qualquer viés partidário. Uma educação verdadeiramente transformadora é aquela que apresenta diferentes perspectivas, promove debate respeitoso, prepara cidadãos capazes de construir suas próprias conclusões com autonomia e também com responsabilidade. Eu defendo uma educação que ensina o aluno a pensar, e não o que pensar. Que incentive o questionamento, a curiosidade intelectual, a busca por evidências.
Em um mundo cada vez mais complexo, marcada pela velocidade da informação, pela polarização de ideias, formar pessoas com pensamentos críticos e analíticos tornou-se uma das maiores responsabilidades de nós educadores, vereador. Matheus, você é um educador que inspira. Você dota seus alunos de ferramentas analíticas, mas também os contagia com sua curiosidade e busca incessante pelo saber. Sua trajetória é a prova de que a educação em Campinas está em excelentes mãos. Por tudo isso, em nome da Câmara Municipal de Campinas, é uma honra conceder a você este mérito educacional. No Campeonato Brasileiro da Série C, precisa avisar os jogadores e a comissão técnica do Guarani que no futebol são jogados 90 minutos, ou até mais, né, com os acréscimos. O Bugre achou que marcar gols no primeiro tempo já estava suficiente. Perdeu mais uma. O Guarani começou muito bem. Aos 12 minutos, Carlos Eduardo cobrou o escanteio. O goleiro Gabriel Mesquita subiu e deixou a bola escapar. Herbert, esperto na segunda trave, chutou e abriu o placar. 1-0 Guarani. Aos 26 minutos, Carlos Eduardo cobrou falta direta, surpreendendo o goleiro Gabriel Mesquita, que pulou e não achou nada. A bola bateu na trave, correu para o outro lado, onde estava o zagueiro Maurício Antônio. Livrinho, fácil, 2-0 Bugre. Só que existe o segundo tempo, né, Guarani? Que praticamente não entrou em campo. E aí o Paysandu foi para cima. Aos 15 minutos, Marcinho cobrou o pênalti. Kaique França defendeu a cobrança e também o rebote. Mas de nada adiantou. 5 minutos depois, após cobrança de escanteio, a bola sobrou para Luciano Taboca, que diminuiu. Aos 33 minutos, cruzamento na área bugrina, Ralf e Rafael Donato não cortaram. Kaique França deu rebote e Ítalo em completo impedimento, que a arbitragem não viu, não tem VAR, ficou tudo igual, 2-2. E não é que aos 44 minutos, bola na área do Guarani, Kaique França espalmou o cabeceio e no rebote Bruno Bispo fez a virada. Na Curuzu, Paysandu 3, Guarani 2. Olha, uma postura irreconhecível e até inaceitável dos atletas, porque time muito passivo no segundo tempo, né? Assistiu o Paysandu jogar, atacar, perder pênalti, diminuir, empatar e aí virar a partida. O Bugre chega ao 4º jogo sem vitória, agora são 2 empates e 2 derrotas. O Guarani volta a campo na segunda-feira da outra semana, 8 horas da noite, contra a líder Inter de Limeira, aqui em Campinas, no Brinco de Ouro. Na Copa do Mundo dos jogadores protagonistas, os favoritos avançaram. A Argentina, precisou da prorrogação, mas eliminou a Suíça. A Inglaterra virou para cima da Noruega e também avançou. E aos trancos e barrancos, a Argentina chegou à semifinal, né? Sofreu na segunda fase contra Cabo Verde, precisando da prorrogação. Depois, contra o Egito, perdia o jogo por 2-0 e conseguiu a virada nos últimos minutos. E neste sábado, mais uma vez, precisou da prorrogação e aí, com um jogador a mais,
conseguiu a vitória. O que precisa analisar agora é a condição física e mental da equipe, porque a cada jogo está indo ao limite para avançar. Os ingleses, na teoria, chegam fisicamente melhores, né? E com Harry Kane, Bellingham em ótima fase, diante de um Lionel Messi na última Copa. Que jogão que vai ser, hein? E acontece na quarta-feira, 4 horas da tarde, este confronto entre Argentina e Inglaterra. E amanhã, também às 4 horas da tarde, acontece a outra semifinal e também com protagonistas, né? A França, do super-ataque, Mbappé, Dembélé e Doué, enfrenta a Espanha, do jovem Lamine Yamal, que acabou de completar aí 19 anos, mas também de um sistema defensivo que está fazendo aí, nesta Copa do Mundo, um belo trabalho, sofreu apenas um gol e foi justamente nas quartas de final, quando a equipe bateu a Bélgica por 2-1. Então também é um confronto equilibrado, mas com um leve favoritismo aí para a França, pela força deste conjunto. E amanhã a gente fala mais sobre este duelo, que é o dia da partida entre França e Espanha. Bom, o sonho do Hexa ficou pelo caminho, mas você viu aí, né, que a Copa do Mundo continua e com grandes jogos pela frente. E entre a euforia de uma vitória e a frustração de uma eliminação, uma coisa é certa: a emoção mexe com o coração. Quem nunca sentiu o coração disparar em uma cobrança de pênalti? Ou prendeu a respiração em um gol nos acréscimos? No futebol, a emoção faz parte do jogo, mas para algumas pessoas ela pode ir muito além do frio na barriga. Durante esta Copa do Mundo, um homem sofreu um infarto antes mesmo da partida de abertura no México. Em outro caso, um torcedor em Goiânia morreu depois de sofrer uma parada cardiorrespiratória durante o jogo entre Brasil e Japão. A gente tem uma chamada reação de alarme ou de fuga, né? O que acontece? A gente tem a liberação de alguns hormônios, entre eles a adrenalina, noradrenalina, o cortisol, e esses hormônios promovem aí vasodilatação das pupilas, aumento da frequência cardíaca, aumento momentâneo da pressão, como fosse uma reação a esse estresse, essa emoção muito grande que acontece principalmente nos jogos que tem os nossos times do coração, né, que representam o nosso país. Segundo o médico, essas alterações podem fazer com que as pessoas sintam palpitações, sintoma relacionado ao aumento da frequência cardíaca, além da sensação de falta de ar e aperto no peito. Na maioria das vezes, esses sintomas estão relacionados à ansiedade e passam rapidamente, mas, em alguns casos, podem ser um sinal de alerta. Olha, essas reações, quando elas são passageiras, são absolutamente normais, né? Uma taquicardia, uma falta de ar, né? Essas emoções, elas, quando passa esse período maior, um período curto aí que aconteceu, um lance crítico, um final da partida, normalmente volta ao normal. Não podemos ignorar, por exemplo, uma pessoa que mantém-se com taquicardia, uma pessoa que tem uma dor no peito, essa dor no peito não passa, uma pessoa com falta de ar, a falta de ar não passa, a pessoa que está uma tontura súbita, né, começa a ver a coisa escurecer, isso não pode ser ignorado, principalmente nas pessoas que já têm sabidamente uma doença no coração. O cardiologista ainda destaca que estudos realizados em Munique, na Alemanha, durante a Copa de 2006, mostraram que a incidência de emergências cardiovasculares foi 2 vezes maior nos dias de jogos da seleção alemã. Principalmente nos dias de jogo da Alemanha e nos últimos momentos da partida ou momentos mais emocionantes, como a disputa de pênalti, a disputa de jogos que são para classificação, mostrando que, lógico, a paixão do brasileiro é grande, mas outros países também acontece a mesma coisa. E você, como que fica quando seu time do coração ou a seleção brasileira entra em campo? Tem quem sofre até o apito final, quem não consegue ficar parado e até quem recorre a superstições para quem sabe da sorte. Eu gosto muito, apesar de não entender muito de futebol, mas quando precisar xingar eu xingo, quando precisa dar risada eu dou risada. E o mais bonito da Copa é que eu venho assistindo em lugares abertos. Então você acaba pegando amizade com quem está do lado, você abraça, você compartilha experiências. Então eu estou achando que
a Copa do Mundo ela acaba unindo. É praticamente um pavor, porque a gente espera que dê certo, a gente torce para que dê certo. A seleção não é algo que a gente está confiando no momento, mas somos brasileiros e não desistimos nunca, né? E você se classifica como aquela torcedora ansiosa ou aquela mais tranquila nas horas dos jogos? Ansiosa, de roer unha, de comer pipoca pelos olhos. Na sua opinião, assim, vale tudo pelos jogos, vale toda a emoção? É importante pensar na saúde também, ali no coração acelerado, pode ser um risco? Olha, o coração a gente esquece, viu? A gente só pensa ali na emoção do momento. Como que fica o coração durante os jogos? Durante os jogos o coração dá uma acelerada, né? É normal, a gente é brasileiro, acho que todo mundo gosta de torcer. E você é supersticioso? Costuma levar uma amuleta da sorte para os jogos? Sou supersticioso, sim. Eu tenho meia da sorte, eu tenho um altarzinho lá em casa também, eu com a minha amiga a gente sempre acende uma coisinha, sabe? Bem legal. Você já passou por muitas Copas, como que ficava a emoção naquela época, vendo o Brasil ganhar também? Nossa, a primeira foi através do radinho, né? Em 58. Mas as demais, 70, por exemplo, foi bárbara. Festa no país inteiro. E como controla o coração nesse momento de emoção, coração acelerado, ansiedade? Já passamos por várias aí, né? Tomar um chazinho de camomila de vez em quando. No futebol, sofrer e comemorar fazem parte da torcida. Mas quando o assunto é o coração, o mais importante é saber reconhecer os próprios limites. O interessante é que, sim, os fatores de risco são bem conhecidos hoje em dia, né? O pessoal com colesterol alto, hipertensão não controlada, diabetes não controlada, né? São riscos já conhecidos. Lógico que as orientações no dia da partida é evitar consumo excessivo de bebida alcoólica, evitar ficar desidratado durante a partida, evitar refeições copiosas, né? Porque isso tudo pode agravar uma patologia já estabelecida, né? Sabemos que assim as partidas podem causar algum problema no coração, mas sabemos que é infinitamente melhor assistir a partida e o coração fica muito mais feliz, né? Acompanhando o time e a nação. É semana de tempo aberto, então o sol aparece entre nuvens, mas não tem previsão de chuva. O frio esse continua, estamos no inverno, então nos próximos dias são característicos desta estação, tá? Tempo seco e temperaturas baixas. Olha só, elas já estão aqui na minha tela. Então para amanhã, terça-feira, aquele agasalho, aquele casaco vai ter que sair do armário. E para quem é mais friorento vai ter que colocar mais uma coberta aí à noite e madrugada, porque olha só, mínima de 10 graus, sensação térmica pode ficar ainda mais baixa. Ao longo do dia, com a presença do sol, o termômetro até sobe, mas ele não passa dos 22 graus aqui na cidade de Campinas. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue na nossa programação e nos vemos amanhã na terça-feira ao meio-dia, ao vivo. A gente espera. Até lá. Tchau, tchau.